Irmãos, nós já fizemos a abertura ontem do mês de missões, hoje já trabalhamos um pouco a respeito da definição do tema, né? E da compreensão do tema, mas, como disse o irmão Nelson, alguém lembra? Alguém está vendo aí o tema? Como é o tema? Então esse é o nosso tema geral para esse mês de missões, levando a esperança até que Cristo volte, né? Então levar dispensa comentário, todos nós sabemos o que significa levar, né? O verbo aí é bem claro, só entendendo que esse verbo é um gerúndio, no nosso caso português, onde dá a ideia de continuidade, de permanência, né? De constante, né? Não podemos levar e parar, temos que continuar levando essa mensagem até quando? Até Cristo voltar, né? E a palavra esperança, nós já definimos pela manhã também, apresentamos a definição de esperança, que é o desejo de se cumprir, ou do cumprimento de aquilo que nós almejamos, de nossas expectativas, né? Então, a esperança, nesse contexto bíblico, evangélico, tem essa definição. Mas a esperança também envolve muitas coisas, né? Outras situações. Mas nós queremos nos ater apenas nessa definição de que a esperança é um desejo que nós temos do cumprimento de uma expectativa, de algo que nós esperamos, que nós almejamos, né? E o Evangelho também, irmãos, na conceituação do apóstolo Paulo, conforme a primeira carta de Paulo, capítulo 1, versículo 1, e Colossenses, capítulo 1, versículo 27, a esperança é Cristo Jesus, né? Então, Paulo define dessa forma, e que a esperança é Cristo Jesus, e é essa esperança que nós precisamos levar, essa palavra de salvação às pessoas, essa palavra de esperança é de que haverá realmente uma oportunidade para que as pessoas possam mudar de vida, possam crer no Senhor Jesus Cristo e ter uma garantia de uma morada eterna com o Senhor, né? Dissemos também que nos dias de hoje, o que se vê são mais notícias, né? São tantas coisas ruins que o mundo está lançando aí, os noticiários são só coisas negativas, e as pessoas precisam de uma palavra de esperança, de uma palavra que venha trazer algo para eles e que venha realmente promover essa esperança, e nada melhor do que Cristo Jesus, para que a pessoa possa realmente ter essa esperança. Nós vamos hoje à noite compartilhar com os amados o subtema: a quem levar essa esperança. Então, a quem nós devemos levar essa esperança? Nós vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Marcos, no capítulo 16, o texto que foi lido. E nós vamos observar 3 textos nessa noite, não tudo, mas pelo menos para termos a ideia de a quem nós devemos levar essa esperança. O que Jesus falou para a igreja dele, para que ela levasse essa esperança. Versículo de número 15, do capítulo 16 de Marcos, e também o 16, diz o seguinte: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Oremos. Querido Deus e Pai Celestial, graças te damos, Senhor, pela tua palavra lida aos nossos corações. Rogamos, ó Deus, nesta noite, a iluminação do teu Santo Espírito para que possamos compreender a tua palavra, Senhor, e também que possamos compreender este desafio de missões em nossas vidas, Senhor, em nome do qual nós oramos. Amém. Irmãos, observando aqui diretamente da palavra de Deus, sem rodeios, nós já temos a definição, nós já temos a orientação de a quem devemos levar essa esperança. Quem é que precisa ouvir a mensagem do Senhor? Ou a quem a igreja precisa pregar? E conforme Cristo Jesus diz aqui, ide por onde?
Aonde que tem que ir? Todo o mundo. O mundo inteiro precisa ouvir a mensagem de Cristo. O mundo inteiro precisa saber que um dia Cristo veio a esse mundo, morreu numa cruz, para oportunizar ao homem perdido ser salvo. E o desejo de Cristo é que, por meio da sua igreja, por meio de cada salvo, esta mensagem de esperança fosse propagada no mundo inteiro. Alguém disse que nós aqui no Amazonas estamos nos confins do mundo, mas isso é relativo. Porque você está no Amazonas, o confins do mundo é a Europa para nós. Mas se alguém está na Europa, por exemplo, os confins do mundo é aqui no Amazonas. Então é relativo da sua posição geográfica. Mas Jesus vai nos dar depois, vamos olhar, uma clareza de como levar essa mensagem. Então nós já percebemos aqui que Jesus disse que devemos levar por todo o mundo. E de aonde? Por todo o mundo. Fazer o quê? Pregar o evangelho. A quem? A toda criatura. Então o texto é muito claro. A toda a criatura. Naturalmente, nós precisamos ter esse discernimento que Cristo está se referindo a pessoas, a seres humanos, porque um cachorro é uma criatura, mas ele não precisa de salvação. O cavalo é uma criatura, mas ele não precisa de salvação. Quem precisa de salvação são os seres humanos, são as pessoas. Aquela pessoa que Deus criou segundo a sua imagem e semelhança, aquela pessoa que Deus manifestou a sua graça, o seu amor, mandando o seu filho para morrer no lugar dele. São essas pessoas que precisam ouvir. E onde elas estão? Em todo o planeta. Estão na floresta amazônica, no caso os indígenas, estão nas beiras dos rios, no caso os ribeirinhos, estão nas grandes metrópoles, no caso Manaus, São Paulo, Nova York e todas tantas, né? Estão no Japão, estão na Índia, estão na África, estão entre os esquimós, lá no Polo Norte. Onde houver uma pessoa, haverá necessidade de se pregar o evangelho. Porque Cristo morreu por cada indivíduo neste mundo. E ele só poderá usufruir daquele sacrifício de Cristo se ele tivesse conhecimento, como Paulo questiona ali em Romanos capítulo 10. Como crerão naquele de quem nada ouviram, daqueles que não sabem nada a respeito dele? E como eles vão ouvir se não há pessoas que preguem para eles? Como é que eles vão ouvir se não existem pessoas disponíveis? Pessoas que se dispõem em fazer esse trabalho. Hoje, graças a Deus, nós temos ferramentas que nos auxiliam nessa propagação. Por exemplo, eu estou pregando aqui, mas o mundo inteiro está me vendo. Aqueles, claro, que estão sintonizados, estão navegando na internet, né, que estão em algum lugar do mundo, no Japão, na selva amazônica, né? Um dia desse estava vendo uma reportagem lá no meio da selva amazônica, onde ninguém imaginava que havia gente, havia uma mansão equipada com internet, com tudo, né? É interessante isso, né? Não é pelo fato da pessoa morar lá no meio do mato que ela não tenha acessibilidade à informação. Ela tem sim, depende das condições dela. Então pessoas que estão do outro lado do mundo estão ouvindo, né? Estão ouvindo a palavra de Deus, mas ainda é pouco. Ainda precisa que pessoas ainda coloquem suas vidas à disposição do Senhor, porque esse mundo não é tão pequeno. Já passamos dos 7 bilhões de pessoas. São muitas pessoas para ouvir a palavra de Deus. E o mais agravante ainda é que existem
centenas, não vou dizer aqui a quantidade para não errar, mas mais de 200 dialetos conhecidos, fora os que não conhecem, não se conhecem. E muitas vezes ela não vai entender a mensagem se alguém não falar na sua língua, se alguém não traduzir a Bíblia para ela, se alguém não interpretar para ela a palavra de Deus. Então precisa de pessoas que façam isso. Então já vimos aqui que devemos pregar para toda criatura. Essa mensagem deve ser levada a toda criatura, em todos os lugares do mundo, né? Elas precisam saber. Vamos abrir nossas Bíblias lá para o livro de Mateus, pela ordem, irmãos. Primeiro Marcos, aí vem Mateus. Jesus nos chama a atenção. A palavra missão quer dizer enviar. E só pode comissionar alguém um superior. Nunca, jamais um inferior, no sentido de patente, porque é uma linguagem militar. Nunca, jamais um soldado vai delegar uma missão a um tenente, a um oficial. Não, é o contrário. O oficial delega a missão ao soldado, ou praça. A missão, a ordem de missão, ela vem de cima para baixo, nunca de baixo para cima. Não é a igreja que ordena Cristo, mas é Cristo que ordena a igreja, porque Ele é o cabeça, Ele é o general, nós somos os seus soldados. Não é o membro da igreja que vai comissionar o pastor a fazer alguma coisa, é o pastor que comissiona um membro da igreja para fazer alguma coisa, por causa da hierarquia. Missão nunca vem de baixo para cima, mas de cima para baixo. Por isso Jesus coloca aqui, versículo 18. Jesus aproximando-se lhes falou dizendo que toda autoridade me foi dada no céu. Eu sou a maior autoridade existente, tanto no céu como na terra. E somente uma autoridade superior pode comissionar alguém a uma tarefa. Somente uma autoridade superior pode delegar algo para alguém. Por isso Jesus chama a atenção do seu discípulo e também da sua igreja. Eu sou a autoridade maior que existe no céu e também na terra. Não existe alguém maior do que eu. E sendo eu a autoridade, eu digo para vocês o quê? No versículo 19, o que está escrito aí? Vocês têm que sair das quatro paredes, né? Vocês têm que se espalhar pelo mundo, porque esta maravilha, irmãos, do Evangelho não foi feito para alguns, foi feito para todos. E o desejo de Deus, segundo a sua palavra, é que nenhum homem se perca, mas que todos possam chegar ao pleno conhecimento da verdade. Mas como eles vão conhecer a verdade se não há pessoas disponíveis para fazer isso, para levar essa mensagem? Mas eu, pastor, não posso fazer isso. De manhã contamos a história da andorinha, não foi? Nós não podemos, nós temos que ter consciência, mas que nós sozinhos, Igreja Batista Regular Maranata, nenhum de nós aqui temos o poder, a capacidade de fazer a evangelização mundial. Mas perto onde nós moramos, onde estudamos, onde trabalhamos, existem pessoas que precisam ouvir de Jesus. Assim como lá no Japão, onde um crente trabalha, estuda, tem pessoas que precisam ouvir de Jesus. Assim como na Europa, nos Estados Unidos, na África, na Índia, em todo lugar do mundo, existem pessoas que Deus os salvou para que sejam a luz do mundo para eles lá. Nós também podemos ajudar em oração, em contribuição, podemos fazer a nossa parte. Diz aqui ainda o versículo: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. A palavra traduzida por nações também ela indica de todas as famílias. Isso vai nos leva a uma conexão com o que Deus falou para Abraão. Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar, porque em ti serão benditas ou abençoadas todas as famílias da terra.
todas as famílias da terra, todas as nações serão abençoadas em ti, Abraão. Abraão, ele foi chamado pai da fé. E a Bíblia diz que Abraão creu na palavra de Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. E obedeceu. Então, irmãos, por meio da fé, as pessoas podem receber Cristo em suas vidas. Podem receber a salvação e ter a esperança de uma vida eterna com o Senhor. Ele ainda diz aqui algumas coisas, dizendo: batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Temos que ter o entendimento de que, embora esta missão Cristo tenha dado à sua igreja, Ele também está junto com a sua igreja. Embora Cristo nos tenha dado essa missão de evangelizar o mundo, de levar essa mensagem de esperança ao mundo, nós não estamos sozinhos nesta tarefa. Ele disse: eu vou estar contigo, eu vou estar com você. Então vocês têm essa tarefa a fazer, vocês têm que fazer esse trabalho, mas eu vou estar com vocês. E Cristo ainda diz assim: sem mim nada podeis fazer. Não adianta querer fazer o trabalho do Senhor independente dele. Tem que ser de acordo com como Ele mandou e como Ele quer que façamos. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Convido os amados a abrirem suas Bíblias novamente para Atos dos Apóstolos. Eu disse que eu ia observar 3 versículos, 3 textos, né? E aqui em Atos dos Apóstolos, irmãos, depois da ressurreição de Cristo, Cristo ainda passou alguns dias, né, com eles, 40 dias ainda, aparecendo eventualmente para os seus discípulos, né? E é importante também frisar que a missão da evangelização só foi dada depois que Cristo foi glorificado, depois que ele ressuscitou dentre os mortos. Ele fez a obra, apresentou o sacrifício e ele ressuscitou dentre os mortos. Agora ele comissiona a sua igreja, os seus discípulos, para fazer a tarefa, né? E ele vai estar sempre conosco, ali ao lado do Pai, intercedendo por nós. Mas depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu aos discípulos, foi visto por vários deles e por todos de uma só vez. E aquela expectativa dos discípulos de que Jesus possivelmente ia passar a ser o rei de Israel, ia reinar sobre Israel, porque também era a esperança dele, do povo judeu, de que o Messias iria reinar sobre Israel. Era uma expectativa deles também, era essa. E eles perguntam ao Senhor, versículo 6, então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Agora que o Senhor já ressuscitou dentre os mortos, né? Que o Senhor já fez o sacrifício, agora que o Senhor está conosco novamente, será se agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel, que o Senhor vai reinar sobre Israel? Era a expectativa deles. Mas o Senhor tinha outra coisa em mente, o Senhor tinha outro objetivo, o Senhor tinha uma missão específica para o povo dele. Não, meu filho, ainda não é agora. Para alguma frustração, puxa vida, eu pensei que ia ser o ministro da cultura, ministro do esporte, o ministro da economia. E os discípulos tinham suas expectativas também, né? O desejo de querer alguma coisa, né? Não era à toa que eles estavam seguindo Jesus há 3 anos, sendo treinados por eles. Eles tinham aquela expectativa. E Cristo dizia que ia reinar, e eles, poxa vida, eu vou ser alguém importante também, né? Ele vai me pegar aqui para fazer trabalhar com ele, né? E é comum entre os homens. Cristo mesmo frisou isso aí. Eles andando certa vez num caminho, e os discípulos: quem será que vai ser o maior? Quem será que vai ser o fulano de tal? Quem será que ele vai escolher para ser o ministro da economia? Quem será que vai ser o ministro? Aí Jesus disse: o que vocês estão conversando aí? Não, Senhor, tal. Olha, os homens têm a sua forma de escolher as pessoas, né? Comigo é diferente. Eu não vou ver quem é mais sábio, quem é mais inteligente.
Mas se você quiser ser o maior no reino do céu, seja o menor entre todos eles. Entendeu? Se você quer ser servido, primeiro sirva aos outros. Sirva aos outros. No reino de Deus é diferente do reino dos homens. Os políticos, eles trazem os amigos para ser assessores, para ser isso, para ser aquilo, mas com Deus não é assim que funciona. É diferente. Você quer ser alguém importante no reino de Deus? Seja aquele mais humilde entre eles, seja aquele que serve a todos os outros, que esteja disponível para estender a mão para quem precisa, né? E eles ficaram até que meio frustrados com essa resposta de Cristo, mas no versículo 7 respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou época que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Essa questão de restaurar o reino, de restabelecer o reino, é uma questão que depende de Deus somente. É uma decisão que depende unicamente de Deus, e vocês não devem se preocupar com isso. Mas eu tenho uma tarefa para vocês. Vocês vão receber o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Irmãos, não há como nós levarmos essa esperança às pessoas se nós mesmos não tivermos esperança. Não temos como fazer o trabalho do Senhor se Deus não estiver conosco. Não teremos nenhuma capacidade de fazer o trabalho de evangelização do mundo se nós não nos entregarmos à dependência do Espírito Santo do Senhor. Porque é Ele, é o Espírito Santo do Senhor que nos capacita e que nos concede poder para que possamos falar de Cristo, para que possamos levar essa mensagem de esperança às pessoas. E isso encaixa muito bem que Cristo falou: sem mim nada vocês poderão fazer. Somente depois que você estiver revestido e capacitado pelo poder do alto, pelo poder divino, pelo Espírito Santo que eu vou mandar, aí vai acontecer o quê? Vocês serão o quê? Minhas testemunhas. Aonde? Observe que Jesus utiliza a palavra tanto. A palavra tanto quer dizer proporcional, a ideia de proporção. Na mesma intensidade, na mesma proporção. Não é primeiro aqui, depois ali, não. Jesus não ensinou isso. Ele disse o seguinte: olha, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Não há uma ordem geográfica, não vou fazer aqui, depois eu vou para ali, depois eu vou para ali. Não é essa a ideia da Bíblia. A Bíblia nos ensina que deve haver uma proporção. E o que está acontecendo de fato ainda nos dias de hoje. Hoje nós estamos reunidos aqui. Que horas é no Japão essa hora? Lá já é segunda-feira, né? O culto já terminou lá faz tempo, né? Mas vamos pensar que eles já fizeram lá. Mas lá, essa hora de dia, tem gente fazendo o trabalho do Senhor. Na Europa, por exemplo, 9 horas de diferença daqui, né? Que horas tem lá? Não precisa ser exato, só para a gente ter ideia. Alguém arrisca aí? Às 4 da manhã, né? Será se tem algum irmão lá fazendo o trabalho do Senhor? Talvez na periferia, levando os folhetos, orando, né? Será se tem alguém lá nesse horário fazendo? É possível que sim, né? Talvez todos estejam dormindo, né? Muitos estão. Mas nos Estados Unidos ainda é mais cedo, né? Que hora será nos Estados Unidos? Não, é mais cedo. Lá ainda não anoiteceu, não. Os irmãos, lá ainda é domingo, né? E os irmãos estão fazendo o trabalho lá. Ou seja,
Jesus não se enganou no contexto geográfico. A questão de proporcionar, a mesma proporção, vocês têm que fazer o trabalho aqui, ali e acolá. Né? Não é interessante, não vou fazer aqui. Sabe por quê, irmãos, que Jesus ensinou isso? Todos os momentos nascem pessoas e morrem pessoas. E elas precisam ouvir de Cristo. Se nós tivermos essa ideia de vou primeiro fazer o trabalho aqui na Compensa. Daqui a 10 anos eu vou fazer o trabalho lá, qual é o nosso vizinho aqui? Santo Agostinho, né? Do Santo Agostinho. Aí depois de 10 anos eu vou fazer o trabalho lá depois do Santo Agostinho, vem o quê, irmão? Ponta Negra, né? Mas Ponta Negra começa aqui também, em frente, né? Quase, né? Mas vamos utilizar Ponta Negra. São 30 anos. Quantas pessoas foram para o inferno por não terem ouvido de Jesus? Quantas pessoas morreram sem esperança por não terem ouvido de Jesus? Porque nós não fizemos o trabalho do Senhor na mesma proporção. Só para nós termos uma ideia de proporcionalidade que Jesus fala aqui. Onde devemos levar essa esperança? Onde é? Onde devemos levar a esperança? Vou refazer. A quem devemos levar a esperança? A todas as pessoas. Aonde? Em todos os lugares. Né? Todos os lugares. Então, irmãos, é uma tarefa que não dá para ser feita só por alguns. Precisa do engajamento de todos. Precisa da participação de todos. Né? Cada pessoa precisa ser igual a andorinha. Vou fazer a minha parte. Posso até não apagar o fogo da floresta, mas eu vou fazer a minha parte. Aquele rapaz que devolvia as ostras para o mar. Que diferença vai fazer se você devolver? Para você não faz, mas para ela faz. Uma grande diferença. Estou devolvendo ela a vida natural dela. Né? Para quem está vivendo do comércio das ostras, não faz nenhuma diferença, mas para essa ostra, coitadinha, faz uma grande diferença. Você talvez não possa atingir o mundo todo, mas se você falar para uma, duas pessoas a respeito de Jesus, vai fazer uma grande diferença para essas pessoas que ouviram de Jesus da sua boca. Que você foi um instrumento usado por Deus para levar essa esperança às pessoas. Então você não precisa, como disse o cântico que as crianças cantaram, atravessar os mares. Se puder, ótimo, legal. Mas não precisa esperar aí um cruzeiro transatlântico para você levar a mensagem para um europeu, porque você tem vizinhos, tem amigos, tem colegas, tem pessoas que, tanto quanto eles, precisam ouvir de Jesus. Em outras palavras, irmão, não há desculpa para nós. Porque onde nós estivermos, existem pessoas que precisam ouvir de Cristo. Precisam ouvir uma palavra de conforto, de esperança. Precisam ouvir que Deus os ama, que Deus quer o bem delas e que Deus tem algo melhor para as suas vidas. E quem de nós vai fazer isso? Espero que todos nós possamos dizer: eu vou fazer minha parte, eu vou me envolver na obra do Senhor. Não espere alguém lhe convidar. Você tem a autoridade dada por Cristo, porque você é parte da igreja de Cristo, e a autoridade de Cristo e a ordem de Cristo foi dada para a sua igreja, e você faz parte da igreja de Cristo. Você pode sim falar de Jesus, e deve falar de Jesus, porque assim você estará obedecendo a sua ordem, né? Você não estará negligenciando. Você não precisa ser um pastor, um missionário, uma missionária, um evangelista, não. Todos nós temos essa capacidade. E se você pode até não ter o jeito, peça do Espírito Santo o auxílio, porque é Ele que capacita, é Ele que nos dá a capacitação para fazer a obra do Senhor. Amém? Vamos inclinar nossas cabeças, vamos agradecer ao Senhor. Querido Deus e Pai Celestial, graças te rendemos, Senhor, pelos momentos que passamos estudando a Tua Palavra,
pelos ensinos, Deus, e te louvamos, Pai, porque fazemos parte dessa grande comissão de levar essa esperança, de levar, ó Deus, uma palavra de conforto, de consolação às pessoas, de levar as boas novas de salvação para as pessoas que não têm. Ó Senhor, usa nossas vidas, Senhor, usa esta igreja como instrumento nas tuas mãos, Senhor. Inflama, ó Deus, o teu amor em nossos corações pelas almas perdidas. Que cada alma, Senhor, possa ser preciosa também para nós. Que possamos, ó Deus, nos esforçar para falarmos de Cristo a nossos amigos, a nossos vizinhos, aos nossos parentes e a todos aqueles que o Senhor colocar em nossos caminhos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos.